E aí, vamos mergulhar direto nesse tópico que é, no mínimo, fascinante. Pensa bem, hoje a gente anda com uma tecnologia simplesmente absurda no bolso, né? E com isso, é super natural surgir aquele questionamento sobre onde termina a automação dos smartphones e onde começa a verdadeira arte da fotografia. É um debate super moderno, mas a análise que a gente vai fazer agora traz uma clareza impressionante sobre o assunto. A grande questão provocativa, aquela que simplesmente não quer calar, é essa aqui. Celulares substituem um fotógrafo. Essa é a dúvida que pipoca cada vez mais. Às vezes as pessoas falam isso na cara dura mesmo, outras vezes vem disfarçada naquelas frases tipo: "Ah, hoje em dia o celular já faz de tudo". A gente precisa desconstruir essa suposição urgente e entender o que o mercado realmente está mostrando. E aqui está a resposta, nua e crua. Não, mas substituem quem parou no tempo. Essa é a premissa central da nossa explicação. A tecnologia praticamente engoliu o espaço para aquele trabalho medíocre ou para quem se apoiava apenas no fato de ter um equipamento caro, sabe? Isso cria um ponto de partida brilhante para a gente entender como o mercado de imagens se reestruturou por completo. Então, entrando na nossa primeira parte, a ilusão da câmera perfeita. Olha só, a evolução que a gente tem nas mãos é literalmente um absurdo. É um verdadeiro arsenal no nosso bolso. Sensores minúsculos e superpotentes, HDR inteligente e uma inteligência artificial que trabalha ali nos bastidores em milissegundos para ajustar a luz, cor e contraste em tempo real. Graças a todas essas ferramentas, qualquer pessoa hoje consegue fazer uma foto esteticamente agradável sem suar a camisa. O software é que faz todo o trabalho pesado. Mas apesar de toda essa mágica tecnológica, tem uma quebra de ilusão aqui que é fundamental. Foto bonita nunca foi sinônimo de fotografia profissional. Ter uma imagem com cores vibrantes e aquele fundo desfocado bonitão não transforma ninguém em um mestre da fotografia. O equipamento, seja ele qual for, é só a ferramenta. O resultado profissional de verdade exige algo muito, mas muito mais profundo. E isso nos leva à parte 2 da nossa análise. O que fica invisível. Vamos pensar na fotografia como um iceberg gigante. Do lado de fora, a perspectiva do mercado é bem limitada, né? O cliente vê aquela foto finalizada, maravilhosa, e pensa: bom, se o meu aparelho faz algo parecido, por que eu vou pagar? Mas o que fica lá no fundo, submerso e totalmente no escuro, é todo o processo. O suor, a técnica, a bagagem e a experiência que constroem aquele milissegundo capturado. Existe uma cegueira quase que completa em relação a todo esse trabalho real. Essas habilidades que ficam escondidas são super complexas. É a capacidade de ler a luz quando o ambiente está assim terrível. É o talento puro de dirigir seres humanos reais, que, vamos ser sinceros, costumam travar completamente na frente de uma lente e conseguir fazer eles parecerem naturais. Sem contar a habilidade ninja de desviar daquele convidado que pula no corredor com um tablet gigante, bem na hora do beijo. É a antecipação matemática de um abraço rápido, mantendo o controle narrativo do começo ao fim. Nenhuma inteligência artificial faz isso pela gente. E acima de toda essa técnica, tem um fardo que ninguém vê: a responsabilidade invisível de não cometer erros. Um profissional carrega nas costas a pressão de que tudo tem que dar absolutamente certo. O equipamento não pode falhar, o foco não pode errar, a bateria não pode acabar. Essa gestão de crise, essa garantia de que o material vai ser entregue com perfeição, é um peso monumental que não sai na foto. O que nos traz ao nosso terceiro ponto: cenários que exigem precisão. Existem cenários clássicos e mega complexos onde a tecnologia simplesmente desmorona se não tiver a mão humana por trás. A gente separou 3 exatos aqui. Primeiro, os casamentos. Se a aliança cai no chão, não tem como parar tudo e pedir para repetir a cena. Segundo, ensaios dirigidos. Um celular jamais vai conversar com quem está sendo fotografado para pedir para relaxar os ombros tensos ou gerar empatia. E terceiro, os trabalhos comerciais. A luz tem que seguir um padrão super rigoroso para refletir o exato valor de uma marca. Nesses 3 cenários, meus amigos, a intervenção de um olhar técnico e experiente é 100% indispensável. E o motivo para isso é até simples. As máquinas não sabem ler o caos do mundo real com intenção. Imagina só as variáveis em tempo real. A luz muda do nada porque uma nuvem passou, um sorriso super espontâneo dura apenas 1 milissegundo, aquela lágrima de emoção cai uma única vez. Não existe o atalho de desfazer na vida real. As decisões precisam ser tomadas na hora, no calor do momento, por um olhar que foi moldado por muita prática. Vamos então para a parte 4, captura versus intenção narrativa.
Olha, existe uma diferença brutal, mas brutal mesmo, entre essas duas coisas. De um lado, a gente tem a simples captura de imagens, que é basicamente o ato mecânico de simular a estética, apontar uma lente e apertar botões para fazer um registro. Do outro lado, a gente tem a verdadeira arte de criar intenções. O foco não é só mostrar se a luz do lugar era boa, mas traduzir emoções e contar histórias sobre como aquele ambiente fazia as pessoas se sentirem. É a diferença exata entre entregar um relatório visual e criar uma memória cheia de significado. Para criar essa intenção, o papel do profissional vai muito além. O fotógrafo atua quase como um diretor de cena. Ele escolhe o momento certeiro, constrói a cena, dirige as pessoas, traduz por emoção em uma imagem estática e amarra todas aquelas fotos soltas numa história que faz sentido. A inteligência artificial do celular até tenta adivinhar o balanço de branco, claro, mas ela jamais vai compreender a história que está sendo contada ali. Tem uma frase que resume perfeitamente a fronteira entre o registro amador e a arte. É essa aqui: fotografia não é captura, é interpretação. Quando um verdadeiro profissional olha pelo visor da câmera, ele não está ali só documentando a realidade de um jeito neutro. Ele coloca toda a sua própria visão de mundo, a sua sensibilidade e experiência artística para interpretar aquele instante. É isso que muda o jogo. Chegamos então ao nosso quinto e último ponto: o retorno emocional. Antes de a gente se aprofundar nesse valor emocional, vamos ser super pragmáticos. Se a única expectativa de um projeto for, sei lá, simplesmente ter fotos de um jeito bem utilitário só para provar que um evento aconteceu, aí sim um celular pode ser mais do que suficiente. Para um registro rápido e sem muitas pretensões, a tecnologia dos smartphones cumpre super bem o papel prático dela. Mas atenção aqui: se o objetivo for construir um legado, a lógica vira de cabeça para baixo. O verdadeiro retorno emocional do investimento num profissional significa poder reviver momentos lá no futuro com a mesma intensidade de quando eles aconteceram. Significa ter segurança absoluta no resultado e construir um patrimônio de memórias com um valor emocional profundíssimo. No fim das contas, investir para ter uma perspectiva profissional e sensível narrando a própria história. E fala sério, isso não tem preço. Caminhando agora para o nosso encerramento, a gente chega nesse conflito central. É inegável que os smartphones democratizaram o acesso à imagem. Eles deram uma voz visual para todo mundo, e isso é fantástico. Mas, por outro lado, eles acabaram criando e espalhando a perigosa ilusão de que fotografar bem, com uma consistência de história, é uma coisa simples. E como a gente viu lá na nossa analogia do iceberg, isso está muito, mas muito longe de ser verdade. Então, da próxima vez que aquele velho debate sobre a tecnologia substituir o olhar humano aparecer numa roda de conversa, a pergunta real não deve ser sobre quem tem mais megapixels ou qual é o modelo de celular mais caro do momento. A pergunta que a gente tem que fazer é: a busca é por um simples registro visual para guardar na galeria ou por uma história intencional com verdadeiro valor emocional? É uma diferença sutil na teoria, mas que na prática muda absolutamente tudo. E com essa reflexão, a gente fecha a nossa análise de hoje. Continue observando os detalhes ao redor e até a próxima!